Boa noite, meus irmãos, graça e paz do Senhor, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um culto em que vamos estar juntos, buscando ao Senhor, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. Antes de mais nada, eu quero pedir a você que você esteja parando tudo que você está fazendo na sua casa para dedicar esse tempo a estarmos juntos na presença de Deus. Tenho certeza que Deus tem falado com você ao longo de todos esses dias, de todas as semanas, mas nós temos certeza também que hoje o Senhor tem algo especial a falar ao seu coração. Então prepare-se para tudo aquilo que Deus ministrará na sua vida. Feche seus olhos e vamos estar orando juntos. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te engrandecemos, porque cremos que hoje o Senhor tem uma porção especial da Tua Palavra para poder nos ensinar. A Palavra do Senhor é quem nos transforma, quem nos edifica, e seja através das pregações, seja através dos louvores entoados, sabemos que o Teu Espírito Santo é quem fluirá e que falará conosco. Fala conosco, Deus, ministra os nossos corações, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Que quebra o jugo do meu pecado e tão mais forte é meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. E treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, sua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno, Deus, só Tu és digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou meu lugar,
a cruz levou, você deu sua vida e sou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. O teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha o teu reino, tua bandeira levar, ver as nações se prostrando para te adorar. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor, me envolver em teus braços, sentir teu calor. O teu amor me fascina, Deus, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha o teu reino, tua bandeira levar, ver as nações se prostrando para te adorar. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor, me envolver em teus braços, me envolver em teus braços de amor, me envolver em teus braços, sentir teu calor. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor, me envolver em teus braços, me envolver em teus braços, me envolver em teus braços, sentir teu calor. Olá, queridos, tudo bem? Eu quero falar com você a respeito de um assunto que é importante, que é a questão de administração dos nossos recursos. Nós estamos num tempo de calamidade, então é importante
ter sabedoria para administrar o seu recurso, aquilo que você tem ganhado com suor, com muito esforço. Quero ler para isso 2 Coríntios, capítulo de número 8, verso de número 3, diz assim: porque eles testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. A Bíblia apresenta um princípio extraordinário na questão da contribuição, que é a voluntariedade. É importante ter no nosso coração um aspecto genuíno, onde a voluntariedade naquilo que nós fazemos venha a ser expresso e venha, de certo modo, adorar a Deus. Eu quero convidar você, na sua administração dos recursos, também conceber, uma parte disso, como a Bíblia nos ensina, para investir no reino de Deus. Mas isso não deve ser um peso para você. Isso deve ser um aspecto de alegria, de visão, de reconhecimento, de adoração, de louvor a Deus e gratidão a Ele. Então, eu quero convidar você, de maneira sábia, a administrar o seu recurso. Quero convidar você, na medida do possível, que você possa também estar contribuindo com a igreja, com a ação social ou todas as ações que nós temos feito nesse momento. Você então que quer fazer isso, faça com sabedoria. Nós temos nossa conta no Banco Sicoob, nós temos através do cartão de crédito, tem os links aqui que vão ser disponibilizados e você então vai poder contribuir e fazer parte do reino, da manifestação. Temos procurado ajudar pessoas e colaborar com aqueles que têm necessidade. Nós distribuímos mais de 30 cestas básicas, ajudamos pessoas com contas de luz, gás, remédios, fraldas, crianças, auxiliamos pessoas e eu sei que isso só é possível por causa da sua contribuição. Faça isso com alegria no seu coração. Quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, se porventura alguém que quer contribuir, que essa voluntariedade chegue diante do Senhor como adoração ao Teu nome e que nesse reconhecimento que Tu és dono de tudo e nessa mordomia cristã em administrar de maneira, ó Deus, que possamos contribuir com o Teu reino, mas também não faltar na nossa casa, que o Senhor nos dê sabedoria para isso, mas que possamos ser agentes de bênção sobre a vida das pessoas, daqueles que precisam, daqueles que têm buscado socorro na igreja. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém e amém. Boa noite, meus irmãos, paz do Senhor. Que bom estarmos juntos aqui para poder cultuar o Senhor, para poder também meditar na palavra de Deus. Antes de mais nada, quero convidar você a parar tudo o que você está fazendo para poder focar agora apenas em refletir, em ouvir a palavra do Senhor e assim podermos permitir que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Antes de mais nada, quero convidar você, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 25. Tiago, capítulo 1, versículo 22 até o 25. Um texto bem conhecido, mas que eu quero ler com você nesse instante. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Feche seus olhos, vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, pedimos que o Teu Espírito Santo venha nesse momento nos visitar e nos ministrar, nos ensinar, de tal forma que possamos estar com nossos ouvidos atentos e nosso coração como terreno fértil para poder a palavra do Senhor, a semente da Tua palavra lançada, venha germinar e dar frutos a 30, 60 e 100 por um. Por favor, Senhor, fala conosco, vá além do que nós podemos compreender na nossa razão humana, mas que no Espírito possamos ser transformados pela Tua palavra. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu não sei como está sendo esse seu período de distanciamento social. O meu, ele, principalmente no início dele, envolveu muita comida. Eu comi muito, mas pensa assim, aquelas primeiras semanas, acho que o primeiro mês de distanciamento social, eu tenho certeza que ao menos
uns 3 ou 4 quilos eu consegui adquirir aí nesse período. Tem algumas pessoas que ganharam experiências, tem algumas pessoas que ganharam novas habilidades, novos conhecimentos. Uma coisa eu tenho certeza, posso até ter ganhado essas outras coisas, mas algo que eu tenho certeza que eu ganhei nesse período foi quilos a mais eu ganhei nesse período aí. Por quê? Porque eu ingeri muito mais do que eu gastei. Eu comi muitas coisas e não gastava essa energia. Acontece como se, digamos, eu tivesse um consumo de 3.000 calorias, mas o meu gasto foi de 2.000 calorias apenas. Nessa matemática muito clara, quem acaba consumindo muito mais do que gasta, ganha peso. E na vida espiritual não é muito diferente. Existem muitas pessoas, muitos de nós, muitas vezes nós estamos passando por um momento também em que estamos apenas ingerindo muito e praticando pouco. O período de distanciamento social, de isolamento, de que nós não estamos dentro da nossa rotina comum, ela gera uma espécie de comodismo em nós, que se nós não estivermos atentos, acabamos entrando num ciclo vicioso, que acaba prejudicando a nossa saúde espiritual. Assim como ganhar peso físico faz mal para a nossa saúde física, uma pessoa que ganha muito peso, ela começa a sentir mais dores nas articulações, uma sobrecarga na coluna, as suas taxas, os seus índices ficam alterados, ela está mais suscetível a doenças, ela está mais suscetível a ter alguns tipos de distúrbios no seu corpo, que uma pessoa que está dentro do seu peso normal, uma pessoa que está ativa fisicamente, ela não vai sofrer. Talvez alguns de nós estejam acima do peso espiritualmente também. Talvez estejamos consumindo muito, mas praticando pouco. Então, pensando nisso, nessa obesidade espiritual, nesse sobrepeso espiritual, eu quero pensar em alguns pontos sobre isso, para que a gente possa estar percebendo se não estamos fazendo isso, se não estamos nos tornando apenas ouvintes e não praticantes da palavra, e com isso possamos ser despertados para aquilo que o Senhor quer que façamos. A primeira coisa que nós podemos ver é que como é que o nosso peso espiritual aumenta? Tem 3 etapas para o peso espiritual aumentar. Primeiro, é quando consumimos mais do que gastamos. Eu acabei de falar para você, basta a gente acabar consumindo mais do que nós praticamos, nós estamos ganhando esse sobrepeso que nos limita. O que acontece é o seguinte, quando ouvimos a palavra de Deus, ela entra no nosso coração, mas muitas vezes nos acostumamos a sermos teóricos da fé, sermos pessoas que apenas ouvem, pessoas que apenas estão acostumadas a meditar na palavra, mas não estão acostumadas a tornar essa palavra prática. É mais ou menos aquela ideia de que alguns assuntos são muito fáceis de serem discutidos por aqueles que são estudiosos ou teóricos de um assunto. É mais ou menos o seguinte, eu não sei se você gosta de futebol, eu gosto muito de futebol, e eu posso ser um perna de pau, eu jogo muito mal, tanto que eu até evito jogar para não fazer raiva para o time, né? Mas no videogame até que eu quebro um galho e consigo fazer uma gracinha, mas na bola mesmo, eu sou muito ruim. Mas eu gosto de assistir futebol, e eu gosto também de assistir comentários de futebol. E é perceptível a diferença daqueles que são teóricos do futebol, daqueles que tiveram a vivência de futebol. Aqueles são apenas jornalistas, estudiosos do futebol, do esporte, eles não vão ter a mesma expressão, a mesma experiência, a mesma vivência do que aquele que foi durante muitos anos um jogador de futebol. É perceptível na conversa. Assim como é perceptível na conversa daqueles cristãos, aqueles crentes, que eles são apenas ouvintes e não são praticantes da palavra. Percebemos aqueles que consomem, ouvem muito, mas têm poucas experiências com Deus. É perceptível ver isso, né? Às vezes ouvimos uma mensagem e Deus acaba falando conosco, mas a gente acaba deixando aquilo cair na rotina. Deus falou muito com a gente num culto, mas a gente acaba entrando numa rotina. Por quê? Porque nós não praticamos. Muitas vezes também ouvimos outra mensagem, Deus através de um livro que nós lemos e aqui nos edificou,
de um texto da palavra que lemos, de uma canção que cantamos e Deus ministrou ao nosso coração. A gente sente às vezes até um arrepio na pele, a gente sente até às vezes algo que a gente entende que é a presença de Deus, mas não levamos à frente, resumimos aquele único momento, não tornamos aquela experiência algo constante, algo prático. Entende que é o seguinte, às vezes nós pegamos essa forma e vemos que Jesus fez uma advertência muito clara a pessoas que praticavam assim. Mateus 23, 27, Jesus ele adverte alguns gordinhos espirituais da sua época, que eram os fariseus, que eram os mestres da lei. Olha o que ele fala para eles em Mateus 23, 27. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. O sepulcro caiado era a tumba, né? O túmulo, o local de sepulcro, lugar onde você depositava o morto, enterrava o morto. Caiado é porque era coberto de cal. Era a ideia de que a forma que os túmulos hoje em dia bonitos são feitos jazigos de mármore, de granito, de pedras bonitas. Naquela época, um túmulo bonito para aquela cultura era um túmulo pintado de cal. Então era algo que para os olhos, a cultura daquele tempo, se olhava, aquilo era bonito. Mas aquilo era cheio de podridão, cheio de morte. Por quê? Porque Jesus mostrou bem claro que aqueles fariseus, que aqueles mestres da lei, eles eram pessoas que só eram conhecedores da palavra, mas não eram praticantes dela. Segunda coisa que nós podemos ver de como que nós estamos engordando espiritualmente, estamos só ouvindo, mas não estamos praticando a palavra, é quando nos tornamos limitados e inertes. Como a gente falou, a gente sabe que uma pessoa, quando ela vai ganhando muito peso, ela vai tendo dificuldade para poder fazer algumas coisas, alguns movimentos. Eu percebo muito bem claro que comparado a quando eu era mais magro, quando eu era mais jovem, que pesava ali meus 15 quilos a menos do que eu peso hoje, era muito mais fácil me mover, era muito mais fácil pular, era muito mais fácil praticar atividades físicas. Até uma coisa bem simples, era mais fácil amarrar um cadastro do sapato. Quanto mais a gente engorda, mais difícil ficam algumas atividades que são simples do nosso dia a dia. Na vida espiritual, da mesma forma. Na vida espiritual, algumas rotinas que são básicas, elementares da nossa vida com Deus, porque não nos tornamos praticantes da palavra, elas se tornam coisas difíceis de fazer. Quanto tempo vai passando e menos oramos, mais difícil será orar. Quanto tempo vai passando e menos lemos a palavra de Deus, mais difícil será meditar na palavra, perdão. Por quê? Será um peso, porque é uma coisa que a gente não está habituado. É igual atividade física. Fica muito tempo sem fazer uma atividade física e começa a voltar. É doloroso, literalmente doloroso. Você vai acordar no outro dia cheio de dores do corpo. Você vai acordar no outro dia cheio de parecendo porta-velha, fazendo barulho até nas juntas. Mas tenha certeza que se você persiste na atividade física, isso fará bem para a sua saúde, isso fará bem para o seu corpo. Da mesma forma, quando mesmo que seja aparente no primeiro momento ser dificultoso, ser difícil meditar na palavra, ser difícil orar, invista, leia um versículo, depois aumente isso para um capítulo e assim por diante. Comece orando 5 minutos, comece a estender depois para 10, para 15. Enquanto você menos esperar, você vai estar orando por horas e não vai nem perceber, porque Deus vai estar falando com você através disso. Olha só, essa limitação que gera esse sobrepeso espiritual, olha só o que Jesus fala sobre isso em Mateus 7, 19 e 23. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos frutos, vocês são conhecidos. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. O que acontece é o seguinte, chama alguém fora de forma para jogar futebol, por exemplo. Ele vai se cansar rápido, ele vai jogar só uns minutinhos.
e muito provavelmente pode até se machucar nisso. Agora, quando o peso está mais avantajado ainda, ele tem a certeza de que ele não vai nem aceitar mais o convite para jogar futebol, porque ele sabe que ali não é mais o lugar dele. Muitas vezes estamos nesse nível, muitas vezes quando percebemos, estamos tão imobilizados, tão limitados espiritualmente, que perdemos o ânimo até de vir para a igreja. Nesse tempo agora, não estamos nos reunindo presencialmente, então perdemos vontade até de assistir as lives dos nossos cultos. Perdemos até vontade, ainda que você fale assim, eu quero assistir uma coisa diferente. Às vezes nem essa coisa diferente você está assistindo. Por quê? Porque está tão sobrepeso, está tão pesado, está tão sem praticar, está tão limitado espiritualmente, que não sente mais nenhuma vontade de fazer as coisas de Deus. A terceira coisa que a gente percebe que são um sinal de que a gente está aumentando, ficando num sobrepeso espiritual, estamos sendo somente ouvintes e não praticantes da palavra, além de consumirmos mais do que gastamos, além de estarmos nos tornando limitados nos nossos movimentos, limitados nas nossas reações, nós entendemos também, é porque com o tempo, além disso tudo, nos tornamos indiferentes e frios. Os versículos 22 a 24 do texto de Tiago 1 falam sobre isso. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai logo e esquece da sua aparência. Tem gente que gosta tanto de comer que começa a virar um especialista na comida. Já percebeu isso? A pessoa começa a comer e aí ela vê um prato e ela cheira aquele prato e pelo aroma ela consegue distinguir alguns tipos de temperos. Pelo sabor que ela degusta aquele alimento, ela consegue distinguir o tipo de acidez, o tipo de textura, se aquela carne podia ser um pouco mais assada, menos assada. Chega até um ponto que a pessoa vira um Masterchef, não é verdade? E aí a pessoa vira até aqueles juízes do Masterchef, em que prova a comida e fala assim, essa comida não está boa, ou essa está melhor que aquela outra. Às vezes nos tornamos especialistas em comida, mas o problema é que às vezes nos tornamos especialistas da fé, e isso é um grande problema. Nos tornamos pessoas que são tão acostumadas e tão imóveis que nos tornamos indiferentes à presença de Deus. Eu não sei se você já passou por isso, mas já me peguei em alguns momentos na minha vida em que eu estava tão acostumado com a presença de Deus, em que eu entrava na igreja e eu não estava ali para cultuar, eu estava ali para julgar, estava ali para avaliar. Começava o louvor e prestava atenção não no que Deus estava falando, que Deus estava ministrando, mas fulano desafinou, aquela nota do contrabaixo está fora, a bateria perdeu o ritmo. Começava a julgar a música. Depois vinha a palavra. O pastor, o pregador, quem que estivesse ministrando a palavra, começava a pregar. E aí a sensação no coração já começa a ser o seguinte, isso aí está meio fraco, eu usaria uma expressão diferente, aí essa ilustração não foi boa, eu acho que seria uma melhor ilustração esse outro exemplo. Pior ainda, chega algum momento que às vezes nós estamos tão indiferentes que quando o pastor está pregando, a gente julga tanto a mensagem dele, julga tanta teologia que ele está pregando, ou então a dinâmica que ele está falando, que a gente começa praticamente a levantar uma plaquinha com a nota 7, 6, não, hoje foi muito bom, 9, uma nota 9, 10 não, 10 só Jesus, porque só Jesus no Sermão do Monte ali, que ele foi top ali, ele é 10, o restante de tudo, se for 9, já é quase um semideus, de tão bom que foi a pregação. A gente começa a avaliar e a julgar as pessoas, a gente começa a avaliar e a julgar os atos humanos. Por quê? Porque estamos tão cegos, tão imobilizados espiritualmente, que não estamos mais percebendo o mover do Espírito Santo que está agindo naquele culto, naquele momento. Em tempos de pandemia se torna mais fácil ainda de acontecer, porque às vezes começamos a julgar um culto pela qualidade da transmissão.
Não é nem pelo conteúdo que está sendo ministrado. Às vezes a palavra é muito boa, a dinâmica até é muito boa, mas a qualidade não está boa, a resolução não está boa. A taxa de transmissão podia ser melhor. Esse louvor aqui, o áudio não está bom, podia estar melhor a acústica. Às vezes, estamos tão preocupados com isso e esquecemos que quando Deus quer falar conosco, Ele usa às vezes aquele irmãozinho que está gravando no celular de baixa resolução, sem iluminação nenhuma, sem microfone nenhum, mas cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo. E às vezes a gente perde oportunidades preciosas de sermos transformados por Deus, porque estamos ocupados demais julgando as pessoas, julgando aquilo que está nos sendo oferecido e não desfrutando da presença de Deus, não desfrutando do Espírito Santo. Esse talvez seja um nível que talvez a gente esteja chegando eu acredito que pelo que o Tiago fala, praticamente quando ele fala que a pessoa, que o não praticante da palavra é aquele que chega, olha no espelho e depois sai de lá e ele não se lembra mais daquela imagem, é aquela ideia de que a pessoa já perdeu até a sua própria identidade enquanto cristão. Porque eu não sei como é você, mas eu sei quem eu sou. Eu consigo ver uma foto, ver a minha imagem ali e saber, ali sou eu. Eu consigo ver uma foto e me reconhecer naquela foto. Por quê? Porque eu me vejo. Eu me olho no espelho todos os dias, quando vou escovar os dentes, quando vou pentear o cabelo. Todos os dias eu me olho no espelho para aquilo. Quando eu vou fazer a barba, não faço muito, né? É perceptível. Mas quando eu faço, eu olho ali, mas eu me vejo, eu me reconheço. Quando eu me vejo com frequência no espelho, eu sei quem eu sou. Então, quando eu ver uma fotografia que aparece a minha imagem, eu vou saber quem eu sou. Eu sei quem eu sou. O problema é que quando nos tornamos indiferentes espiritualmente, nos tornamos obesos espiritualmente, o sobrepeso espiritual é tão grande que nós começamos a não nos identificar quem nós somos em Cristo. Começamos a perder a nossa identidade em Cristo. Não sabemos mais quem somos. Olhamos e não nos reconhecemos. Por quê? Porque não estamos nos confrontando mais, nós não estamos mais nos olhando no espelho da fé, não estamos mais nos olhando no espelho de Cristo, em que somos confrontados, porque espiritualmente, quando olhamos no espelho e nos deparamos com nós mesmos, nós conseguimos olhar os nossos defeitos, as nossas falhas, os nossos pecados. E quando olhamos para aquele espelho, nós podemos perceber, espelho espiritual, podemos perceber essas coisas e podemos confessar diante do Pai, podemos nos identificar, ao mesmo tempo podemos perceber quem nós somos com as nossas qualidades, com as nossas virtudes, mas com os nossos defeitos, podemos perceber tudo isso, mas o principal de tudo, quando olhamos no espelho da fé, nós nos reconhecemos como filhos de Deus. Quando nos olhamos no espelho de Jesus, nós podemos nos reconhecer como filhos de Deus. E quando nos olhamos no espelho, o que Jesus espera, que Deus espera, é que a cada dia que nos olhemos de novo, possamos ser transformados de tal forma que quando olharmos no espelho, não vejamos mais nós, mas vejamos Cristo refletido nesse espelho. Só que para isso acontecer, precisamos queimar algumas gordurinhas, algumas calorias espirituais. Precisamos nos tornar praticantes da palavra do Senhor. Para fechar, eu quero te lembrar disso. O segredo não é ouvir. Às vezes nos preocupamos demais em estudar. Às vezes nos preocupamos demais em olhar os defeitos. Às vezes nos preocupamos demais em cumprir formalidades, em assistir um culto, em participar de uma programação, em me vincular a um ministério. Mas esqueço do mais importante, tornar essa palavra algo prático na minha vida. Eu quero te convidar, então, nesse momento, a você fechar seus olhos. E eu queria te pedir que você começasse a olhar para dentro de si e percebesse se fazer essa autoavaliação, fechando seus olhos e olhando no espelho da fé, olhando no espelho de Jesus Cristo, olhando no espelho do Senhor, nesse espelho espiritual, o que você vê? Você consegue enxergar Jesus refletido na sua imagem? Nessa imagem, nesse espelho, você consegue enxergar Jesus? Quando você olha nesse espelho, você vê quem? Você começa a ver pecado, erro, dificuldades, lutas. O que você enxerga? Se você não se enxerga mais como filho de Deus, ou essa imagem está turva, está distorcida, tenha certeza, é hora de mudar, é hora de agir.
O que é maravilhoso de tudo isso é que o que a palavra nos deixa claro é que para que algo mude, precisamos fazer alguma coisa, não precisamos esperar que algo caia do céu, não precisamos esperar uma ação externa, precisa partir de nós. Toda transformação espiritual, ela é algo que é de dentro para fora e não algo de fora para dentro. Toda transformação, todo amadurecimento espiritual, ele acontece de dentro para fora. Então, para que você queime essas calorias espirituais, para que você não seja apenas um ouvinte da palavra, mas seja um praticante, bote em prática. E isso envolve permitir-se reconstruir essa imagem de filho de Deus e se tornar alguém que permite ser sensível à voz do Espírito Santo. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Deus, eu te peço que cada um desses que nos assistiu, que nos ouviu, que teve esse tempo aqui conosco, meditando na sua palavra, possa, meu Deus, estarmos nos olhando nesse espelho da fé e perceber se estamos parados espiritualmente, estamos com esse sobrepeso espiritual. O que nós enxergamos, Pai? O Senhor nos mostra os nossos pecados, as nossas falhas. O Senhor nos mostra aquilo que nós fazemos que nos distancia de Ti, porque não queremos ser apenas ouvintes. Queremos ser praticantes da Tua Palavra. Queremos ser pessoas que vivem a intensidade do Evangelho. Queremos ser pessoas que, ainda que nesse tempo de pandemia, nesse tempo de distanciamento social, possamos ser pessoas que vivem a integralidade do Evangelho, que vivem o Evangelho como um todo, que vivem não apenas de uma aparência, mas vivem de verdade o Evangelho do Senhor. Pai, nos ajuda a não sermos somente ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra, de tal forma que possamos nos reconhecer como Teus filhos, possamos ser reconhecidos como cristãos e que Jesus Cristo seja refletido através das nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo Teu agir e cremos que o Senhor assim fará, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e que essa palavra possa gerar vida na sua vida. Obrigado por estar conosco até agora, nesse momento, investindo o teu tempo em algo tão extraordinário. Você poderia ter escolhido alguns lugares para estar, mas escolheu servir ao Senhor conosco aqui na Igreja do Areal, participar dessa live. Que as ricas bênçãos do Senhor permaneçam sobre a sua vida, que o cuidado dele se estenda sobre você, sobre a sua casa, sobre tudo que você é, que tenhamos uma semana de boas notícias, que sejamos guardados pelo Senhor prioritariamente, que você possa guardar o seu coração em meio a tantas informações, a tantas coisas acontecendo, que você possa guardar a sua alma, o seu coração, a sua mente nas promessas de Deus, pautados naquilo que Deus tem para você. Eu quero orar com você e impetrar a bênção apostólica. Logo no final estará aqui o planejamento da igreja nessa semana, as coisas que vão acontecer. Ouça, veja o que acontece na segunda, terça, quarta, durante a semana. E eu sei que se você participar conosco, há de crescer espiritualmente e o nome do Senhor há de ser glorificado na tua vida diante daquilo que Ele tem sobre você, um propósito extraordinário. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo teu cuidado, que tenhamos uma semana debaixo da tua presença, guarde as nossas emoções, guarde nosso coração, nossa espiritualidade, que por meio da palavra sejamos edificados, que por meio de devocionais possamos crescer, por meio da adoração, que temos acesso à Tua presença de louvor ao Senhor, que tenhamos, ó Pai, uma semana também aos Teus pés, porque nós temos um privilégio como igreja de acessar ao Deus extraordinário. Por isso, ó Deus, recebe nosso louvor, nossa gratidão e se manifeste a nós essa semana, trazendo graça, favor e cuidado sobre nossa casa, sobre nossa família, sobre tudo que faremos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora de Cristo Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja conosco agora e para sempre. Amém. Pensando em você, a MW Areal tem oferecido uma rica programação online. Vamos conhecê-la melhor? Toda segunda-feira temos o Mentoring Mulheres, que é uma programação voltada para você, mulher, que quer crescer cada vez mais no Senhor. Todas as segundas, no canal Verlane Ribeiro Oficial. Todas as terças, às 19h30, acontece o culto Vencendo em Fé, onde temos um tempo de oração, busca pela presença de Deus e reflexão na sua palavra. A transmissão ocorre pelo Facebook e YouTube da nossa igreja.
Às quartas, temos as aulas de maturidade espiritual. Este é um curso voltado para você que quer aprender mais a palavra de Deus. Todas as quartas, às 19 horas, no YouTube do Pastor Swami Otto. Nas quintas e sextas, ocorrem os encontros dos nossos grupos pequenos, os GCELs, que continuam reunindo-se por meio de videoconferência. Procure um dos nossos líderes e saiba melhor os horários e plataformas das reuniões. Aos domingos, às 18h30, temos o nosso culto de celebração, um tempo de estarmos reunidos como família, cultuando ao nosso Deus, com transmissão pelo Facebook e YouTube. Não fique por fora de nada do que acontece na nossa igreja. Acompanhe nossas redes sociais do Facebook e Instagram para saber mais informações. Continuamos sendo igreja, continuamos sendo a MW Areal, vivendo o amor e o cuidado em Cristo. Deus te abençoe.